A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora lá em 2:8-25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, seja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nomes a todos o gado, as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e envergonhados. Deus querido, Deus amado, muito bom ter a tua palavra, Senhor. O Espírito venha trazer discernimento, sabedoria a nós, ó Pai. Nesse momento, Senhor, sejamos com nossos corações prontos a ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa a tua igreja que está presente, aquelas que estão em casa, ó Pai. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre cada um, fortalecendo a fé e a comunhão contigo. Abençoa esse dia maravilhoso, tá? Seja um dia frutífero diante da tua presença. Em nome de Jesus, quem oramos. Amém. Hoje nós vamos iniciar uma nova revista, trimestre. Versa sobre a família cristã. Né? Essa revista fala sobre relacionamento, a família, né? E nós vamos estudar nesse trimestre. Né? E editores dessa revista foram Alberto José Belan e Arival Dias Casimiro. Né? Então, que nós possamos aprender, né, esse trimestre sobre a família. Família hoje tão sofrida, família hoje tão separadas, tão marginalizadas, né? Nós possamos, em Deus, né, tirar lições para as nossas vidas, né, dessa revista. Bem? Hoje, como os irmãos receberam a revista hoje, né, leram em casa, e aí de repente eu vou ficar falando aqui, está um pouco alheio. Nós vamos fazer uma escola hoje um tanto diferente, tá? Vamos fazer uma escola participativa. Eu gosto de ter a interação dos alunos, gosto de ter a interação dos irmãos, sabe? Para que a gente tenha uma aula mais dinâmica, mais fluida, sabe? Assim, palavra, né? Nós lemos na palavra que Deus criou o homem com sua imagem e semelhança, né? Tanto ele fez macho como fêmea, né? Abençoou e os chamou de Adão. Né? Isso é importante. Vamos ver aqui que homem e mulher receberam o nome de Adão, isto é, a unidade
sexual, né? Ah, há duas individualidades, mas geradora da humanidade. Sem homem, sem mulher, vai haver gente. Né? Não se enxerga aí nenhuma ou qualquer priorização masculina. Dois foram feitos à imagem de Deus. Né? O imago Deu, ou imago Dei. Né? Significa que tanto homem como mulher foram feitos à imagem, é a imagem de Deus. Não porque o homem foi feito primeiro, ele teria alguma priorização. Não, os dois foram feitos à imagem e semelhança. Isto se observa no primeiro relato da criação, onde a biunidade homem e mulher é a imagem de Deus, como eu disse, imago Dei. Na segunda narrativa do ato criacional, embora o homem seja criado primeiro, a mulher não lhe é diferente. Visto ser osso de seus ossos e carne de sua carne, conforme Gênesis 3:23. O homem não forma um conjunto biosomático segundo as Escrituras, como seu pai com sua mãe, mas com sua esposa. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-os uma só carne, conforme está lá em Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 18:10, 7 e 8, Colossenses 6:16 e Efésios 5:1. Como vimos na leitura que fizemos, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Então Deus fez cair um sono profundo em Adão, foi lá, tirou uma das suas costelas, né? E dali formou a mulher e trouxe para Adão. Foi Deus que trouxe a mulher para Adão. Né? Isso significa como Deus se preocupava e se preocupa com o ser humano. Ele vem até nós, ele nos ajuda, ele traz aquilo que necessitamos. E o homem precisava ter uma companheira, o homem precisava ter uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Né? Uma pessoa responsável, honesta, né? Estivesse ao seu lado apoiando, sabe? Dando a ele motivação. Né? Mas também essa mulher estaria na mesma igualdade, no mesmo nível que o homem. Entende? Seria uma mulher submissa, mas livre. O homem não estaria subjugando, o homem não teria autoridade sobre a mulher no sentido de que ela fosse uma ajudadora, que tudo que o homem precisasse, ela faria tudo que o homem queria. Não é nesse sentido. Existe aqui uma diferença entre esse autoritário, mandão, ser aquela pessoa que dialoga, que fala, que conversa, que está junto, porque tanto homem como mulher, eles necessitam desse apoio. Né? Então, isso faz com que o relacionamento flua de uma forma mais coerente, mais eficiente. Né? E aí, o lar se torna uma coisa agradável e boa de se. Né? As Escrituras dizem o seguinte assim, quando o homem encontra uma boa esposa, né? Ele encontrou tesouro, alcançou a benevolência de Deus.
quer dizer isso, né? E quando a descrição que a Bíblia faz dessa mulher é que ela é um bem valioso, bem precioso, mas raro, né? Essa mulher, essa esposa, essa boa esposa, pela Bíblia, é uma coisa rara. E a gente vê realmente que as coisas é assim que acontece, né? É. Agora, eu queria saber se os irmãos têm uma coisa para acrescentar. Por isso que eu falei que a aula seria participativa. Por isso que os irmãos viram até agora. Na criação, nessa mulher submissa, mas livre. essa questão que o homem, da mesma forma que Deus criou as espécies, o homem foi criado uma espécie macho. Mas, e dali Deus criou a mulher, mas não é que um tem mais prioridade ou mais valor do que o outro. A imagem e semelhança. É que quando ele diz macho, ele criou uma espécie. Veio. A gente vê na Bíblia que todos eram criados segundo a sua espécie. É isso que a Bíblia diz? Mas o homem foi criado a espécie de Deus. Ele não foi segundo a sua espécie. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Quando as demais foram criadas segundo as suas espécies. O homem não. O homem foi criado segundo a espécie de Deus. Ele foi criado macho segundo a espécie de Deus. Né? Alguém mais? Já é ele olhar para o bebê, porque Certeza. falo que é maravilhosa. Atleta, Certo. né? A gente vai falar sobre essa relação um pouco mais à frente, né? Sim. Quando a mulher ela tem uma persuasão mais que o homem, né? Ela, além da persuasão, ela é amorosa. Então, com esses dois ingredientes, a mulher consegue muita coisa do homem, né? Então, Forma a união perfeita, né? exatamente. Então, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho mais dessa situação da mulher, tá? Então, agora nós vamos continuar e ver a do homem. O que sobrou para o homem nesse relacionamento, né? Ver lá. Na revista diz o seguinte: a liderança masculina restringe-se ao lar e não especificamente sobre a mulher. Não se há de confundi-la com dominação e prepotência. Hoje as coisas estão meio diferentes, né? O homem quer dominar a mulher a qualquer custo, né?
E a mulher não quer ser dominada, né? A gente vai ver também mais para frente que esses ingredientes também têm que ser harmônicos. Não podemos dar razão a um e ao outro, né? O marido é o cabeça da esposa no sentido sacerdotal, como Cristo o é da igreja, conforme lá em Efésios 5:23, né? A mulher não deve usurpar as prerrogativas do consorte ou do marido, tanto quanto a igreja não pode ser cabeça de si mesmo. Uma igreja sem Cristo, ou um Cristo submisso à sua vontade, é como uma mulher sem marido, como um reino sem rei. Há uma confusão generalizada aí, né? Quem sabe quem manda em quem, porque não tem autoridade, tem quem manda. Está todo mundo querendo mandar, ninguém sabe para onde seguir, né? Então essa é a relação que ele faz aqui. E quando todo mundo quer mandar, a gente não chega em nenhum lugar, porque todo mundo quer levar para um lugar diferente, né? Na estrutura do lar, para a realização do casal, a hierarquização deve ser mantida, mas sempre estabelecida pelo amor e nele firmada, em paralelo com as relações unitivas entre Cristo e o noivo, e a igreja e a noiva, né? Muito bonito isso, porque a gente tem que estar sempre com Deus. Quando a gente está em Deus, as coisas caminham bem, né? A esposa, segundo os propósitos divinos, é uma ajudadora, auxiliadora, companheira, não escrava. Perante os direitos e deveres éticos, sociais, trabalhistas, judiciais, econômicos e políticos, mulher e homem nivelam-se. Diante da lei, homem e mulher vai pagar por aquilo que fez. Não tem escapatória, ela é igual. Então, eu sou mulher, eu tenho direito. Não, você fez coisa errada, vai pagar como homem. Então não existe, perante a sociedade, as leis, homem e mulher se nivelam, né? E nem pode ser diferente. Deus não criou mulher para ser simplesmente máquina procriadora ou um objeto de prazer sexual masculino, mas uma parceira coigual, corresponsável, carne de sua carne e osso de seus ossos, né? Por isso que a gente diz aqui, é igual, tem diferença. O machismo coloca o homem como um touro de rebanho ou galo de briga. Gostei dessa expressão, né? O feminismo enxerga a mulher competindo com o touro ou brigando com o galo, né? Hoje nós estamos vivendo mais ou menos isso, né? O touro de rebanho vamos imaginar assim, é aquele homem que corre para todo lado, né? Que faz tudo, que está aqui, que está ali, né? E que há uma competição no mercado aí, todas as áreas que a gente conhece, uma competição entre mulher e homem. Cada um quer mandar mais, cada um quer ter um cargo melhor, e assim há essa briga entre o homem e a mulher. E ele também faz uma comparação com um galo de briga. Estão sempre na rinha, estão sempre brigando, estão sempre lutando, né? Querendo buscar o seu espaço. Isso é errado? Não, não é na questão de errado ou certo. É a questão do relacionamento, da posição entre o que a Bíblia diz em relação ao homem e em relação à mulher. A mulher é submissa e livre, não é escrava. Mas o homem é a cabeça sacerdotal da mulher. É aquele que dá em casa o equilíbrio da convivência, né? A gente não pode viver em casa, o marido e a mulher competindo um no outro. O que vai ser? Como ficarão os filhos nessa jogada? Porque a gente há de conver que tem mulher mandona. E como tem homem submisso, né? Então, esse relacionamento tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser uma rinha. Temos que ter um lar, né?
como disse aqui a palavra, com o ensinamento de Deus. Cristo tem que estar presente nele, né? No texto que nós lemos também, diz lá, chamar-se-á varoa, né? Aqui a gente vai ver um outro lado da mulher, né? Outro lado da mulher. Varão e varoa são traduções de is, não sei se eu estou falando certo, que é homem, macho, isra ou isra, mulher e fêmea. Está correto, o presbítero Ederaldo? Pronúncia é assim mesmo? Então tá bom. Esses termos demonstram o reconhecimento de si mesmo num outro ser. Né? O que Adão quis dizer com isso? Ele está dizendo, esta é o meu outro eu, porque é parte de mim. Seu nome, portanto, se funde no meu, e com ele se confunde, pois é o mesmo em natureza, substância e essências. Olha só, são 3 categorias aqui. Faz o ser humano: a natureza, a substância e a essência. Nós temos aqui a natureza, que é um conjunto de traços diferentes de cada ser, né? Que age na nossa maneira de pensar, de agir, né? E de sentir. Então, fala do ser humano, a natureza. O homem pensa, o homem sente, o homem age. No sentido homem aqui, eu estou falando geral, tá? Homem e mulher. Né? Substância. Nós somos feitos de substância. Nós somos feitos do pó da terra. E o pó da terra tem o quê? Carbono, tem hidrogênio, né? Tem potássio. Então, nós somos feitos dessa substância. Né? Então, ele está falando de algo que faz parte da constituição humana. Né? Adão está reconhecendo que esse ser criado é igual a ele. Não há diferença. E a essência, nós podemos dizer aqui que é espírito, vamos dizer assim, né? Eu digo assim, quando você tem a essência de baunilha, você tira a essência, fica o quê? Na queda, quando o homem caiu, eles perderam o quê? Essa intimidade com Deus. Eu diria assim, perdeu essa essência com Deus, né? Nós tivemos que Cristo teve que vir para fazer essa religação novamente. Nós aceitamos a Cristo e voltamos a ter essa essência divina em nós. Né? Isso é lindo, é muito bonito, porque há muita gente que está caminhando sem essa essência divina nela. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, nós estamos sendo completados, nós estamos sendo edificados, né? Nós estamos sendo renovados novamente, religados com Deus novamente. Né? Somos absolutamente iguais, social e espiritualmente, embora com diferenças fisiológicas, como a Ivone disse, né? Distintas. Homem é homem, mulher é mulher, pai é pai, mãe é mãe. Não misturemos e não confundamos os papéis. Hoje os irmãos estão vendo alguma coisa diferente? Homem é homem, mulher é mulher, pai é pai, mãe é mãe.
No entanto, como dois seres desiguais, Deus nos iguala na consensualidade matrimonial de tal maneira que não são dois, mas uma só carne. É o milagre da harmonia dos diferentes, que se ajustam e completam. Que a esposa exerce influência sobre o esposo, isso é fato. Eva mudou o comportamento de Adão, quebrando-lhe princípios fortíssimos pela força da persuasão e dos argumentos. É o jeito da mulher, não é? A fragilidade física da mulher supera pela habilidade mental, pela capacidade que a mulher possui de usar os sentimentos e as emoções na consecução de seus objetivos. Faz da sua aparente fraqueza o imperativo das suas conquistas. A mulher tem inteligência emocional, perceptiva, mais aguçada do que a do homem. Se lhe é difícil ter visão global, espacial, cartográfica das coisas, fácil lhe é enxergar os detalhes paisagistas e perceber os detalhes objetivos e subjetivos das coisas e das ideias. Alguém quer completar alguma coisa nesse sentido? A mulher, ela é muito... ela tem o seu jeito de ser. Ela tem como conquistar as coisas pelo seu modo de pensar, de agir, né? A mulher ganha o homem para Deus com o seu jeito, com a sua maneira de pensar, de agir, sabe? Com o seu jeito de manobrar as coisas, né? Aquela mulher que é falante, briguenta, é o que eu falei agora há pouco. O lar vive uma desunião, desacordo. Mas a mulher prudente, aquela que sabe, que conhece a palavra de Deus, ela age de uma forma tão bem equilibrada, tão bem ajustada, que ela contorna qualquer situação. O choro do nenê tem linguagem mais nítida para a mãe que para o pai. Ela é capaz de perceber doença no filho antes de qualquer sintoma físico. Estou falando alguma coisa errada? Porque ela tem essa percepção. Ela conhece a sua crise. Ela sabe quando não está bem. Isso só acontece quando é nenê? A mãe às vezes percebe que o filho está bem só num olhar. A mãe sabe quando o filho está com problema só nele entrar em casa. A mãe sabe que o filho está feliz, está alegre, está com o coração quente, só de olhar para ele. O pai não, o pai é mais na dele, né? Que o pai não ame o filho, é nesse sentido. É que o pai, a mãe é mais próxima, a mãe é aquela que gerou, aquela que ela conhece, né? Vamos continuar. Valores femininos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3,16b. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. 1 Timóteo 2,15a.
A mulher bíblica era submissa ao marido, como antes fora subordinada ao pai, mas tratada com honra, distinção e respeito. Sua vinculação ao pacto se fazia pelo genitor, se solteira, e pelo esposo, se casada. A Escritura não vê o ser humano como um indivíduo isolado, sem conexão social. Vê-o como unidade dignificada e operante, conjunto homogêneo da ordem familiar, corpo interagido de pessoas afins, qual o marido é o cabeça, o líder, o governo, não o ditador. No organismo doméstico, a mulher não era objeto, mas esposa, mãe. Após a queda, a relação entre homem e mulher transforma em uma sujeição negativa e difícil. Dolorosa, complicada, devido aos erros de cada um. É resultado do pecado. A mulher caiu, e a Bíblia diz que a mulher, temos também, a mulher ia ter filhos, ia ter dores, Teria multiplicado as suas dores, Teria multiplicação das suas dores. Fato. E quando nós lemos aqui, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Eu, na minha percepção, eu acho que aqui a mulher, ela, como submissa ao marido, ela, mesmo passando por momentos de dores, de ter uma vida com um marido ímpio, nesse sentido, ela ainda desejaria, ter uma vida, um relacionamento conjugal. Ela desejaria ainda ter um relacionamento com aquele marido. Ela desejaria ter os filhos dessa relação. Mesmo sofrendo ter uma vida toda sofrida, ela ainda traria o desejo de manter uma vida conjugal, uma vida com o marido que ela escolheu, uma vida com os filhos que essa relação trouxe. Por isso que a Escritura não vê as pessoas isoladas, elas estão inseridas numa sociedade. No organismo doméstico, a mulher não era objeto, mas esposa e mãe. Vamos para a segunda parte, que todavia será preservada através de sua missão de mãe. 1 Timóteo 2, 15a. Ser mãe é a expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus o mais sublime dom. É de dar vida a outro ser. Pois não existe outra forma de gerar homens ou mulheres a não ser no ventre de uma mãe. Pois ela concebe um ser que nasce para ser eterno e não morrerá. Esse é o maior privilégio da mãe. A mulher, ela tem esse dom dado por Deus. A mulher levou o homem, foi a queda, levou o homem junto, mas Deus deu a ela esse sublime dom. A mulher foi dada a ser mãe de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que aí não houve participação do homem, não. Então a mulher recebeu de dom, de Deus, esse dom de trazer ao mundo outro ser, um ser eterno.
ser que não morrerá. Esse é o maior, ou talvez um dos principais, ou mais importante, ato que Deus deu à mulher. No casal, a expressão biunitária, marido e mulher mutuamente se autenticam, repersonalizam-se, conformam-se, constante processo unificador. Submissão, missão, jamais escravidão, respeito, não subserviência, acatamento, não despersonalização. Né? Então aqui há um complemento para com o outro. Não há nenhum preconceito ou desajuste entre o homem e a mulher. Né? Os dois estão unificados no amor de Deus. Né? Agora vamos ver os valores e desvalores da mulher moderna. Eu acho que nessa parte aqui o autor pegou mais pesado assim, mulheres, mas lá um pouquinho. Vai ver aqui. Os ideais da mulher, falando de modo geral, antes de a gente começar nesse tema, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, para a gente depois pensar. Né? Como entender a expressão uma só carne? Né? Pense na semana que vem, a gente vai conversar também aí. Né? Uma outra pergunta que eu quero fazer, deixar para os irmãos pensar. O que os maridos podem fazer para imitar o exemplo de Jesus na maneira de tratar sua esposa? Alguém tem alguma ideia? Pode falar alguma coisa hoje? Tanto na primeira questão. Deixar aí para pensar, nas próximas aulas a gente vai responder. Né? Valores e desvalores da mulher moderna. Os ideais da mulher, falando de um modo geral, antes da explosão dos movimentos libertários, eram ser esposa e mãe. O sexo destinava-se a estas funções. Embora os homens se corrompessem num machismo permissivo, a mulher não lhes copiava os maus exemplos. Não lhe invejava os erros e a corrupção. A mulher ficava na dela, o homem fazia mal de coisa que queria e a mulher ficava na dela. Né? Deixa ele lá. Vem aqui. As vocações matrimoniais, domésticas, maternais da mulher faziam com que ela se completasse no seu esposo. Ele, herói do campo, e ela, rainha do lar. Duas polarizações indispensáveis para o equilíbrio da criação e educação dos filhos. Mãe, matriarca da prole, pai, patriarca da esposa, e os filhos tinham pai e tinham mãe. Bases estruturais do caráter, catapultas para o futuro. Quer dizer, os filhos, eles seriam jogados para o mundo, né? Como está dizendo aqui, catapultas era uma máquina que usava-se na guerra para jogar uma pedra à distância. Né? Então, na guerra eles usavam essa máquina, punham as pedras ali e faziam um movimento, aquela pedra era tirada, né? O inimigo, obstáculo, né? Vencia. Essa é uma comparação que está dizendo aqui, que os filhos eram educados, né?
para ser lançado ao mundo. Eles vinham de uma estrutura, de uma educação ajustada. Então, eles eram feitos para o mundo, né? Os padrões antigos caíram, né? São hoje detestáveis, especialmente pelos que se julgam modernos, livres. A gente está vivendo isso, né? Aquelas coisas assim, se você dizer assim, meu filho faz isso, meu filho não faz aquilo, e às vezes é criticado. Porque quando o filho faz alguma coisa, principalmente quando ele tem personalidade, ou ele tem personalidade, ele sabe o que quer, sabe? Quando na realidade ele está precisando de limites, né? Quando a mãe manda o filho dormir, né? O filho vai para a cama na quinta vez, porque ele já está tão acostumado com aquela fala da mãe, que ele só vai para a cama na quinta vez. Por quê? Sabe? Quando na realidade a mãe devia falar para ele, filho, vai para a cama e ele ir. Sabe? Então, há esses valores hoje que estão sendo mudados, né? A família tem feito muitos, diria assim, eu trabalhei o dia inteiro, meu filho tem direito de estar comigo agora, falar isso, fazer aquele outro. Será que é bem assim? Né? A mulher contemporânea libertou-se do marido para submeter-se à ditadura de chefes, patrões, diretores e outros. Muitas se deixam explorar sexualmente. Não buscam mais a identidade na domesticidade e na maternidade, mas na profissão secular. Na feminilidade corporal, na estética e nas artes de sedução. Lutam fobicamente contra as gordurinhas, as rugas e sinais de envelhecimento. A juventude, beleza, vitalidade sexual não são valores permanentes. Será que a gente vai ficar sempre jovem, sempre atraente, sempre belo, formoso? Vai chegar o momento das rugas, vai chegar o momento do envelhecimento, e cada um vai ter que assumir isso. Mas para muitas pessoas, hoje, inclusive homens, que fazem tratamento caríssimo para manter a juventude, sabe? O homem depila, o homem faz sobrancelha, o homem passa batom, às vezes até nos meios de artístico, né? Os homens estão se revelando, né? Sim. Não querem mais ter pelo, querem ser lisinho. Absurdo isso, né? É contra a natureza, vocês não acham? Mas é o que a gente vê por aí. Até me perdi aqui. Apegar-se ao transitório, tentar mantê-lo naturalmente, irreversível, cria traumas e frustrações horríveis. No tempo em que não havia tinta para os cabelos, nem plásticas para os sulcos epidérmicos, nossas vovós eram mais naturais e, por isso, mais belas. Tinha o que fazer, tinha que ter o que a natureza diz. A corpolatria, consequência direta da sexomania, desviou os objetivos morais, maternais, intrínsecos da mulher para os
externalismos dos atrativos físicos, anatomias sexuais da fêmea. Graças a Deus que nem todas foram por esse caminho, né? Que se exibem e se oferecem. Cuidar do corpo e vestir-se bem é recomendável. É muito bom ser alinhado, ser bem vestido. Isso nos dá um up aí, né? Autoestima lá em cima. Mas sem luxúria, no intuito provocativo da libido masculino. Mulheres belas, tanto quanto homens bonitos, são exceções. Tem-se feito, no entanto, de tais exceções padrões de ambos os sexos, em detrimento da maioria e da normalidade. Inclusive menosprezando aspectos raciais, como os índios, negros e esquimós. Né? Na falta do gozo vital e existencial, da alegria permanente, do aconchego doméstico, da habilidade das crianças, no regaço maternal-paternal, do gostoso calor do tálamo nutricional, tenta ser refúgio dos orgasmos prosmíscuos, nos coitos circunstanciais, nas transas, nas experiências no fazer amor sem amor, resultado quase sempre de estímulos externos e contatos sexualizantes nos bailes, nas praias, nos namoros, nos agarradinhos, parceiros. E o momento suscitar. Hoje estamos falando coisas diferentes, estamos conversando, falando. Hoje a gente vê aqui em cima, perto da onde mora, né? Depois das 10 horas, regimento lá de pessoas, está fazendo tudo que pode, jogando, sabe? Um monte, né? E crianças, né? Estamos vivendo dias difíceis. Isto tem levado grande parte das mulheres modernas a se tornarem objeto de consumo. O amor erótico é produto da libido, dura enquanto essa durar, e às vezes termina imediatamente após o coito. Sabe? Fazem sexo por fazer. Não existe mais amor, não tem mais essa coisa da união, sabe? Cada um para si, né? Como diz aí. O amor verdadeiro não descarta o parceiro. As mulheres têm consciência de que, do consumismo sexual de nossos dias, a depauperamento senil do corpo feminino resulta em rejeição masculina. Né? Quanto à juventude, há prazer. Depois que se envelhece, é descartada. E é extremamente traumatizante para as fêmeas vulgares, o trauma do envelhecimento envelhece. Estou tão preocupada em ficar velha que fica velha. Não tem para onde correr, vai ficar velha. A figura da mulher tradicional é demodê. Mas a formação dos filhos reclama seu retorno. A autenticidade do lar reclama seu renascimento. Temos que orar para lares na palavra de Deus, lares que têm temor e tremor da palavra, sabe? Porque estamos caminhando para assim, uma destruição total. Conclusão. O conflito entre a mulher e o homem é fruto do pecado. Ambos foram criados para a unidade conjugal, onde se completam e se realizam como seres humanos iguais e consensuais.
É da célula matrimonial bimolecular que o Criador retira a humanidade. Criaturas humanas procedentes do coito promíscuo são geralmente geralmente inseguras, desprotegidas, desajustadas, traumatizadas, irrealizadas, além de gerarem descendentes com o mesmo problema de seus genitores. Sério, sério, né? Porque aquele casal que se droga vai levar para o filho essa substância que eles estão ingerindo, que estão inalando, vai passar. Então, a gente está vendo, além de tudo, uma geração que está, uma geração adoentada, uma geração com muitos problemas emocionais, físicos, né? Na sua psique, na sua maneira de agir, né? Quantos filhos não têm tirado a vida de muitas pessoas, né? Quantos jovens não têm tirado a vida de pessoas só na busca de recursos para alimentar o seu vício? Isso é muito sério, gente. A gente, como igreja, a gente tem que colocar o joelho no chão e pedir a Deus, né? Uma renovação. É isso que a revista está dizendo hoje, né? Para que nós tenhamos lares, né? Mulheres e homens sadios amanhã, sabe? Nós precisamos que essa situação seja revertida. E nós estamos caminhando a passos largos, sabe? Por uma perdição sem volta. Apesar que a Bíblia diz isso. Nos tempos não haveria amor. Né? A monogamia não significa escravidão dos sexos, são do cônjuge a um só parceiro ou parceira, inferiorização da mulher, mas propósito divino, paternidade e maternidade responsáveis, são de preparar os filhos como elos sucessórios das gerações para o exercício da autêntica cidadania. É exatamente isso que eu falei agora. Né? Visando o perfeito louvor ao Deus Supremo, homem e mulher, segundo a vontade do Criador, sem qualquer patriarcalismo ou matriarcalismo, machismo ou feminismo. Foram criados para uma união monogâmica, indissolúvel, interagidos pelo ágape eros. Procriarem, criarem e educarem seus filhos, sem bilateralidade consensual, sentimental, emocional, espiritual. Não há casamento, não há acasalamento legal. Nada mais. Sexo prazer venaliza a mulher, vulgariza sua intimidade, faz do seu corpo objeto descartável e de consumo. Civil e social e profissional, homens e mulheres são iguais, dotados paritariamente de inteligência, razão, sentimento, emoções, pendores, virtudes e vocações. Porém, a sociedade só terá a estrutura psicológica, moral e espiritual e constituída de famílias sólidas, cujos nubentes sejam bem formados e mutuamente fiéis. Pais corruptos corrompem seus meninos de rua, bastardos, não são piores que filhos de pais depravados, violentam física e marido e mulher são iguais em direitos e deveres, mas na unidade familiar, Deus determina a liderança masculina não como um senhor que manda em seu escravo, mas como Cristo que protege, dirige, dignifica e honra a igreja, devotando-se a ela.
que nós possamos tirar dessa lição, né, muitas lições para as nossas vidas. Né? Foi uma lição assim um pouco mais falada, porque os irmãos receberam a lição hoje, né? E a gente conseguiu fazer um acompanhamento da lição, foi muito bom, né? Vamos orar? Amado Pai, Deus querido, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, esse privilégio de estarmos como escola dominical, ó Pai, para aprendermos de Ti, Senhor, essa palavra que foi tão importante em nossas vidas. Que o Senhor possa vir dar a nós, ó Pai, um caminho assertivo, ó Pai, com a nossa família, que possamos estar buscando sempre a ajuda do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Possamos ter famílias firmes em Ti, Senhor, saudáveis, com filhos na Tua presença, Pai. Possamos buscar sempre, ó Pai, a Tua ajuda, sim. Como o Senhor deu a Adão uma ajudadora, uma auxiliadora, que nós homens possamos ter mulheres que nos ajudam, como nós também podemos ajudá-las naquilo que for possível, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre os casais da igreja, sobre as famílias da igreja, que sejamos estruturados e firmados na rocha que é Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas e perdoa, Pai, os nossos pecados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.